Olá, seja muito bem-vindo ao canal Produtividade 1000%, um canal focado em Excel e dicas de produtividade. Esse vídeo nós vamos falar sobre as top 33 dicas de Excel, que todo usuário de Excel deveria saber. Esse vídeo vai ser um pouco longo, mas vai ter muito conteúdo. E vamos lá agora. Primeira dica que a gente precisa passar é: a gente precisa conhecer os operadores do Excel. Somar, subtrair, multiplicar e dividir. Vamos usar aqui como exemplo. No Excel a gente usa isso dentro das células. Então, aqui nós temos alguns valores. Vamos usar este, sinal de mais, este. Ou podemos dizer também igual 3 mais 5. Subtração igual este menos este. Ou diretamente na célula. 5 menos 5. Multiplicação, este vezes este. 5 vezes 5. Divisão, este divide por este. Ou aqui diretamente, colocando dentro da célula, sempre com o igual na frente. O igual é como você coloca fórmulas dentro da célula. Percentual, esse vezes esse. Ou diretamente dentro da célula. E exponenciação igual 10 elevado ao quadrado. Ou 5 elevado ao quadrado. Ok? Então, esses são os operadores básicos do Excel que você precisa saber para fazer qualquer operação. Segunda dica agora, vamos falar de bordas. Bom, muita gente usa o Excel principalmente para apresentar relatórios. Então, nada melhor do que apresentar uma borda para delimitar bem o espaçamento da célula aqui. Para fazer a borda, você tem que selecionar o intervalo que você quer colocar a borda e vir aqui em página inicial e selecionar o tipo de borda que você quer. Você pode vir aqui e colocar todas as bordas, ou pode vir aqui em mais bordas e colocar uma específica, né? Por exemplo, com traços. Fica um pouco esquisito. Mas é assim que a gente coloca bordas no Excel. Bem simples, mas muito utilizado. Nessa parte agora vamos ver como mesclar células. Bom, isso é bem básico, mas é importante a gente começar por uma parte. Aqui a gente tem aqui uma tabela simples com números de trimestre. Como a gente vê aqui, só a primeira célula tem o trimestre, as outras estão vazias, né? A gente pode juntar essas três células, então vamos mesclá-las, né? Juntá-las. Nesse botão na página inicial, mesclar. Vamos fazer o mesmo para todas. Você pode fazer mesclagem de várias células separadamente. Por exemplo, você pode segurar Ctrl, juntar essas três e depois solta e vem aqui juntar mais três. Quando você mesclar, ele vai mesclar todas separadamente. Da mesma forma, você pode juntar também, mesclar células na vertical. Aqui, aqui e aqui. Aqui ela não ficou visualmente legal, seria mais interessante se tivesse em pé esse texto, né? A gente pode girar o texto através aqui de página inicial e esse ícone aqui, que se chama orientação. Então a gente pode orientar o texto da forma, né, diagonal, para baixo para cima, de cima para baixo, mas a gente pode fazer assim que fica bem legal. Nessa próxima dica, nós vamos ver agora sobre alinhamento. A gente tem aqui uma tabela bem bacana, só que ela não está legal porque ela está com os valores bem nos cantinhos aqui. Como que a gente faz alinhamento, colocar todas no centro da célula, todos os dados no centro? A gente pode, primeiramente, selecionar o intervalo e vir aqui na página inicial e ver aqui esses tracinhos que é alinhamento.
Então, quero a linha no centro e no meio. E aqui a gente pode fazer diversos alinhamentos, como a gente desejar. Próxima dica, vamos ver a ferramenta de análise rápida. Quando você seleciona o intervalo, aparece um simbolozinho aqui embaixo, análise rápida. Quando você clica nela, ela vai aparecer um menu com várias coisas que você pode fazer rapidamente aqui no Excel com essa tabelinha selecionada. Você pode colocar uma formatação específica, condicional ao valor que está na célula, pode criar gráficos rapidamente, pode criar valores aqui totais, médios, enfim, pode criar tabelas. Então, é bom usar esse caminho, é rápido, do que ter que ficar procurando aqui em cima. Próxima dica, dica número 6, vamos ver filtros. O filtro é uma condição, uma característica das tabelas, onde você pode selecionar dados específicos. Como que nós colocamos filtro no Excel? Primeiro, a gente tem que selecionar a coluna onde está selecionar a linha onde estão os dados da tabela, a linha superior, ou a gente pode selecionar toda a tabela, porque ele sempre vai colocar o filtro na primeira linha. Existem duas formas de colocar filtros. Uma é vindo até dados e clicar em filtro. Então ele colocou aqui o filtro ao lado, né? E aqui você consegue filtrar, por exemplo, só o produto 1, né? Ou eu venho aqui e eu filtro só por vendedor e eu vejo os dados somente do meu filtro. Existe uma outra forma de filtrar que é a mais prática, que eu recomendo que você faça, que é utilizar o atalho Ctrl Shift L. Então você apenas seleciona o intervalo, Ctrl Shift L. Ele filtra automaticamente. É muito mais prático e rápido. Para a dica número 7 agora, vamos falar sobre Drop Down List, ou seja, menu de caixa suspensa. A gente tem aqui um mini formulário, onde a gente tem aqui um nome, o sexo, a opção número 1 e a opção número 2. Você pode não querer deixar que o usuário digite as informações aqui para você. Talvez é bom você colocar um menu de seleção porque você delimita as opções que ele pode escolher. Então a gente pode colocar aqui uma validação de dados, que fica aqui na aba dados. Eu coloco aqui uma lista e aqui ele me pergunta qual a fonte. Então a fonte vai ser essas duas células, onde eu tenho as opções. Então Enter, OK. Então, quando eu venho aqui de novo na minha célula, agora ele aparece um drop-down menu. Eu posso escolher entre essas duas opções. Vamos fazer a mesma situação aqui para esses outros valores. Validação de dados, lista. E eu quero agora que sejam de 1 a 5. Ok. E aqui mesma coisa, ele delimitou minhas opções. E a opção número 2, novamente validação de dados, lista, verdadeiro e falso. Ok. É bom lembrar que esse arquivo que eu estou utilizando, ele está disponível na descrição do vídeo para download. É importante, se você puder baixar e ir fazendo junto comigo aqui para a gente fazer bem didático esse aprendizado. Qualquer dúvida que você tenha, deixe no comentário. Na dica número 8, vamos falar sobre autoajuste de largura de colunas e linhas. É bem comum quando a gente faz relatórios, importa dados, as colunas não vêm bonitinhas, vêm aqui todas acumuladas. No Excel, a gente pode selecionar o intervalo das colunas ou das linhas e fazer um autoajuste para ficarem todas do mesmo tamanho. A gente pode vir aqui, selecionar as colunas e dar dois cliques, ele autoajusta. Com as linhas, a mesma coisa. Seleciono, dois cliques, ele autoajusta para o tamanho padrão.
Caso eu queira que todas as colunas ou linhas estejam o mesmo tamanho, eu seleciono e venho em uma delas e aumento, diminuo, e todas as outras células vão copiar o mesmo tamanho. Acontece o mesmo com as linhas. Seleciono, deixo no tamanho que eu quero e solto. A dica número 9 é sobre remover informações duplicadas. A gente tem aqui dois intervalos de dados de clientes e nome de vendedores, mas notem que vários estão repetidos. Caso eu queira eliminar as informações repetidas e fique somente com informações únicas, o Excel tem uma função sobre isso. Eu seleciono o intervalo, venho aqui em Dados e tem aqui esse botão Remover Duplicadas. Quando eu clico nele, ele faz a pergunta sobre as colunas que eu quero selecionar, então cliente, e dou um OK. Quando eu faço isso, ele removeu todos os valores que estavam duplicados e deixou apenas uma informação, um valor de cada um. A mesma coisa eu vou fazer nesta coluna. Remover duplicadas. OK. E aqui ele deixou somente um valor de cada seleção. Dica número 10, vamos falar agora sobre atingir metas. Atingir metas é uma função que tem aqui dentro do Excel. Bom, como é que ela funciona? Imagine o seguinte, aqui a gente tem uma simulação de um faturamento de vendas de uma empresa. Então, janeiro, fevereiro, março até julho, a quantidade de produtos vendidos, o valor do produto e aqui o total das vendas. Digamos que o gerente da empresa disse o seguinte, olha, sua meta é atingir R$ 100.000 de venda no mês de julho. Então, a somatória total tem que ser R$ 100.000. Então, você tem que fazer aqui, bom, qual a quantidade que eu tenho que vender para chegar a R$ 100.000? Então, o Excel ele tem uma função que fica aqui em Dados, Testes de hipótese, Atingir meta. Aqui ele vai pedir para você preencher. Definir célula. Nesse local, você coloca a célula onde está o valor que você quer atingir. Nessa célula, você quer atingir R$ 100.000 de venda. Para valor, aqui é o valor que você quer atingir nessa célula, R$ 100.000. E a alternando célula é a variável, é o valor que você quer descobrir para atingir essa meta. Quando você dá um OK, o Excel vai fazer algumas contas e vai chegar no valor. Então, ele descobriu que se você vender 341 unidades do produto, você vai conseguir atingir R$ 17.000 de vendas, que no total vai chegar à sua meta, 100 mil. Dica número 11, PROC-V. Bom, o PROC-V ele é muito manjado, mas se você é novo no Excel, é importante saber, ele é uma das funções principais. Como que ele funciona? Aqui a gente tem uma tabela de dados com pedidos, vendedores, produtos, quantidades, enfim, várias informações. Caso você queira fazer uma versão resumida dessa tabela, onde você digita uma informação e ele busque automaticamente alguns campos, você pode fazer aqui o seguinte. Por padrão, vou só colocar aqui um número de pedido, aqui um pedido qualquer, e eu quero descobrir quem que é o cliente desse pedido e quem que é o valor. Bom, é só olhar aqui embaixo. Não, digamos que você não tem acesso a essa tabela, você quer que o Excel busque isso automaticamente para você. Então, você vai escrever aqui igual PROC-V, que é a função. Quando o Excel mostrar essa função aqui e tiver azulzinho, você pode clicar na tecla Tab e aqui ele vai mostrar agora os parâmetros dessa função. Valor procurado é o valor que você quer procurar, é o número do pedido. Ponto e vírgula. Matriz. Matriz tabela. Bom, aqui está a tabela onde você vai procurar a sua informação. Muito importante nesse ponto. O valor de referência que você está procurando, ele sempre deve ser a primeira coluna da sua seleção. Guarde isso, é uma informação importante. Ponto e vírgula. Agora aqui é o seguinte, número de índice da coluna. Você quer o cliente. Dentro desse intervalo que você colocou,
qual que é o número da coluna do cliente. Sempre considere que a primeira coluna da seleção é o número 1, a coluna 1. Então, vamos até o cliente e vamos contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. O cliente é a coluna 7 da seleção. Ponto e vírgula. O Excel ainda pergunta, você quer falso ou verdadeiro? Verdadeiro, o Excel ele vai procurar valores aproximados. Por exemplo, se você quer achar o número 10 numa relação e não tem 10, ele vai procurar o próximo. Se tiver 11, ele vai buscar o 11. Então, ele busca valores aproximados. No nosso caso, eu quero buscar um cliente, uma informação exata. Então, eu boto falso aqui. Fecho, Enter. E aqui ele então encontrou que o pedido 1011, o cliente é o Rust. Qual que é o valor do pedido? É isso aqui. Vamos fazer a mesma coisa. Igual procv. Eu quero procurar esse pedido neste intervalo, nessa tabelinha. O valor do pedido é a coluna, né? O índice número 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8. Quero o valor exato. Falso. Então ele achou. Vamos supor que agora eu quero o pedido 2108. 2108, ele automaticamente atualizou quem é o cliente e o valor do pedido, que está aqui, da 9340.4. Dica número 12, preenchimento rápido. O Excel tem alguma função interessante aqui, que é auto-preenchimento. Por exemplo, se você precisa colocar os meses do ano numa coluna, você não precisa ficar digitando abril, maio. Você pode vir aqui, simplesmente selecionar o início do intervalo, janeiro, fevereiro, março, e automaticamente o Excel já vai entender que você está falando de meses. E olha, note que ele vai automaticamente puxando aqui. Exemplo. Caso você tenha valores fixos aqui numa célula, pode ser um valor ou uma fórmula, você pode também puxar e ele vai automaticamente copiar. Ele vai fazer um preenchimento rápido. Aqui no cantinho da célula tem esse pontinho quadrado. Isso serve para você poder dar um duplo clique e ele vai automaticamente preenchendo. Funciona a mesma coisa com números, então quando você seleciona um intervalo e dá um double clique, ele continua o preenchimento automático. Não só números, mas também texto misturado com número. Aqui ele vai colocar na sequência conforme o intervalo para você. Então, não precisa gastar tempo digitando, use o Excel porque ele é muito inteligente. Dica número 13. Auto-preenchimento. O Excel ele detecta alguns padrões conforme as células que estão no lado e o que você quer fazer. Por exemplo, aqui a gente tem uma coluna com vários e-mails. Digamos que você recebeu uma lista enorme de e-mails que tem lá um nome das pessoas. E você precisa colocar aqui do lado o nome para chamar as pessoas pelo nome, não por um e-mail. Como é que você poderia fazer? Você poderia colocar aqui, digitando Paulo Gustavo. Quando você faz isso, o Excel entende o que você quer fazer e a segunda vez que você colocar, ele já vai entender que você quer colocar os nomes conforme a coluna do lado. Se você der um Enter, ele já vai fazer isso automaticamente para você. Dica número 14. Colar especial. Como assim colar especial? A gente pode usar o Ctrl+C, Ctrl+V e fazer cópias de qualquer coisa, de qualquer célula, conteúdo no Excel. Mas às vezes a gente, às vezes a gente quer colar, quero colar só números ou quero colar de uma forma diferente. E o Excel tem aqui, quando você clica com o botão direito, uma opção, uma vasta opção de colar especial. Você pode colar aqui, por exemplo, colar normal, colar a formatação, enfim. Por exemplo, digamos que eu quero colar, eu peguei esse conteúdo e quero colar uma imagem dele. Você pode vir aqui e aqui, ó, imagem. Ele está mudando de célula aqui. Agora sim. Então, ele pegou aquela seleção e colou uma imagem.
Digamos que eu não quero mais essa imagem, eu quero colar só a formatação aqui. Muito bem, ele colou só a formatação. E aqui ele tem várias opções do que você pode colar. Então você pode colar células, valores, formatos, bordas, enfim, uma vasta opção para você copiar e colar. A dica número 15 é sobre a função C. É uma função de teste lógico. Por exemplo, eu tenho aqui dois valores, né? No caso um valor número 10 e o valor número 20. A função C, ela diz o seguinte, igual C, tab para selecionar. Vamos ver aqui, ó. Se A for menor do que B, ponto e vírgula, aí eu quero aspas duplas, eu quero mostrar uma mensagem e dizer A é menor do que B. Ponto e vírgula, e agora, e se for falsa essa condição? Ou seja, se A não for menor. Então, vamos colocar A é maior que B. E vamos fechar. Então, nesse caso, ó, ele entendeu. A é menor que B. Se eu colocar aqui o número 30, A é maior que B. Então, essa condição lógica, com base nesse teste lógico, o Excel faz isso ou isso. Vamos ver um outro caso aqui, ó. Digamos que eu tenho uma nota de um aluno e eu quero dar uma mensagem conforme essa nota, né? Aqui a gente tem uma tabelinha só de referência. 0 a 5 é uma mensagem, 5 a 7 é outra, 7 a 10 é outra. Então vamos colocar aqui, por exemplo, uma nota aqui só por teste. E vamos escrever aqui a fórmula. Igual se essa célula for menor que 5, ponto e vírgula, eu quero dar essa mensagem. Ou seja, se ela for menor que 5, ela vai ser de 0 a 5. Ponto e vírgula. E se ela for falso? Bom, quero fazer mais um teste lógico. Se essa célula, se ela não for menor que 5, mas eu vou fazer um teste, ela é menor que 7, se ela for menor que 7, então eu quero dar essa mensagem, pode melhorar. E se não for nem 5 nem 7? Bom, então ela deve ser maior que 7. Se ela for maior que 7, parabéns. Mensagem. Vamos fazer um teste. 5.5 está nesse intervalo, pode melhorar. Nota 3. Precisa estudar muito, está nesse intervalo. Bom, e o aluno que tirou 8? Parabéns, você passou. Então, assim funciona a fórmula C. Dica número 16. Célula absoluta versus célula relativa. Célula absoluta é quando, nesse caso aqui, a gente tem um exemplo. A gente tem aqui uma tabelinha com vários itens, quantidades e preços. É uma tabelinha de venda. Digamos que eu quero aplicar um desconto no pedido do cliente. Mas como é que eu faço isso de forma automática? Vamos colocar aqui. Nesse caso, eu estou dando um desconto de 10%. Vamos ver aqui como é que ficaria. Então, esse aqui, o desconto vai ser o preço do produto vezes a minha taxa de desconto vezes a quantidade. Veja aqui que como ele está em formato tabela, ele copiou e colou para todas as outras células. Mas por que deu esses erros aqui? Veja o seguinte, na primeira célula a gente colou com o formato do desconto aqui, na célula D2. Mas na segunda célula, a fórmula andou, ela correu, ela foi para baixo e aqui foi para baixo também. Isso acontece porque essa referência ela está em formato relativo. Conforme a linha, ela tem um valor, ela muda. Isso é ser uma fórmula com célula relativa. Eu quero tornar ela um valor absoluto. Absoluto por quê? Porque independente da minha posição na célula, o meu desconto sempre vai ser 10%. Sempre vai ser essa célula. Então, para isso, eu seleciono a célula que eu quero
tornar absoluta e aperto F4. Ele colocou esses símbolos aqui. Mas quando eu salvo, todas as outras células vão estar com D2 novamente. E aí eu consigo ter um valor do desconto agora para o meu cliente. Então eu tenho o total, o desconto e o valor sem desconto. Se eu quero mudar a minha taxa de desconto para 5%, ele atualiza automaticamente. Dica número 17. Texto para colunas. É bem comum que quando a gente está usando outros sistemas, por exemplo, o SAP ou o TOTOS, outros sistemas, a gente importe dados, esses dados eles vêm em formatos esquisitos. Por exemplo, aqui a gente tem vários dados, mas separados por vírgula, ó. Nome, cidade, sexo, idade. Como é que eu faço para virar isso aqui em formato de tabela? É muito simples. Eu seleciono esse intervalo e venho aqui em Dados e tem aqui um item, Texto para colunas. Eu seleciono, ele identificou aqui o meu valor, eu coloco delimitado, por quê? Porque eu quero delimitar cada, cada campo, vai ter uma delimitação, avanço, e aqui ele me pergunta o seguinte, qual é o tipo de separador, de delimitador? No nosso caso, a gente tem vírgulas. Então aqui a gente seleciona a vírgula. Se você tiver qualquer outro delimitador, o delimitador do meu sistema é o sinal de menos. Então aqui em outros você vem aqui e coloca qual que é o delimitador da sua empresa, do seu sistema. No nosso exemplo é a vírgula. Então seleciona a vírgula, dou um concluir já direto. O que ele fez? Ele já atualizou a minha tabela da forma certinha como eu preciso para trabalhar. Dica número 18, formatação condicional. Formatação condicional, ela é esse nome por quê? Porque conforme o valor ou conforme a condição, o valor da célula, ela vai ter uma formatação diferente. Pode ser uma cor, uma fonte, um fundo da célula. Por exemplo, eu vou selecionar aqui esse intervalo. Aqui eu tenho números aleatórios sobre os meses aqui de itens de A até L. Então, eu seleciono todo esse intervalo e venho aqui em página inicial, formatação condicional. No meu caso, eu tenho números, então eu quero realçar. Aqui eu tenho várias opções, né? É bom lembrar. Eu posso fazer colunas dentro das células para mostrar os valores, mas nesse caso aqui, o que é mais comum utilizar com números dependendo do valor da célula. Então, se ela for menor do que 300, preencha com vermelho. Vamos novamente fazer mais uma condição. Se ela for entre 300 e 600, eu quero a cor amarela. E agora eu vou botar mais uma condição. Se ela for maior do que 600, coloque verde. Então aqui, automaticamente, ele já formatou as minhas células de acordo com as condições que eu coloquei. De 0 a 300 é uma coisa, de 300 a 600 é outra, e de acima de 600 outra. Isso aqui é muito bom quando você tem notas e você quer colocar qual que é o status da nota para determinado item. Então, se está vermelho está ruim, se está amarelo precisa melhorar, e verde está bom. Dica número 19, congelar painéis. Congelar painéis, ele é no caso, quando, por exemplo, a gente tem aqui uma coluna, uma linha com os cabeçalhos e vários dados. Congelar painéis por exemplo, é o seguinte, se eu rolo muito para baixo e estou focado aqui nos números, às vezes eu posso me perder e pensar assim, pô, o que é esse 10,38? O que é essa coluna? Esse aqui é o valor do pedido, é o preço, o que é? É o tamanho? Então eu tenho que voltar lá para cima para entender, não, isso aqui é o preço, agora eu lembrei. Então, para que isso aqui sempre esteja visual, ou seja, congelado na tela, eu seleciono
uma linha logo abaixo do que eu quero congelar, venho aqui em exibir e coloco congelar painéis, congelar painéis. Dessa forma, sempre que eu rolar o mouse da minha tabela, essa coluna sempre vai estar visível e eu sempre vou saber do que se trata cada campo. Dica número 20. Aqui na planilha, muitas vezes a gente tem planilhas longas, a gente quer trabalhar rápido para a edição delas. A gente, por exemplo, se eu quero selecionar essa tela aqui, eu não preciso ficar com o mouse indo, arrastando até o final. Eu posso usar a tecla Ctrl e as setas do teclado para ir para a primeira célula, para a última célula, para a última à direita ou voltar para a última à esquerda. Quando você seleciona Ctrl e as setas, você pode navegar pelas células de uma tabela. Se você quer selecionar todas as células dessa coluna, você não precisa ficar vindo aqui com o mouse selecionando tudo. Você pode simplesmente segurar Ctrl Shift e ir para baixo. Ele seleciona tudo que está embaixo até encontrar uma célula vazia e ele para. Bom, se eu quero selecionar toda a tabela indo para a direita, seleciono Ctrl Shift novamente e vou para a direita. Então, esse método de navegação usando o teclado e a tecla Ctrl faz a gente selecionar e trabalhar rapidamente com uma tabela dentro do Excel. Dica número 21 é chamado de referência 3D. Referência 3D é quando você tem aqui nesse exemplo, a gente tem 4 abas para essa dica. A gente tem aqui setembro, uma aba, outubro, novembro e uma aba total. Como elas são do mesmo formato, eu posso fazer alterações em massa, alterações em várias camadas. Por exemplo, note que nenhuma delas tem o total aqui embaixo. Então eu posso selecionar com o botão Ctrl e vim aqui selecionando todas as abas que eu quero fazer a atualização em massa. E venho aqui na primeira célula e coloco igual soma. E somo essas três, Enter, copio para as células do lado e pronto. Todas as células aqui agora, elas vão ter as mesmas fórmulas. Eu fiz a alteração em uma aba só, mas a alteração valeu para todas as outras. Vamos fazer um exemplo aqui. Eu quero somar nessa aba total todo o conteúdo das abas dos meses setembro, outubro, novembro e apareça aqui como total. Bom, eu faço isso da seguinte forma. Eu coloco aqui no total o sinal de igual, soma, e eu quero somar. Agora, clico aqui no primeiro mês, com o Shift selecionado, eu seleciono as três células que eu quero, as três abas que eu quero somar, e venho aqui. Então, ele vai somar, fecho, Enter. Então, ele somou todas as células B4 das três abas. Posso copiar e colar aqui. Então, aqui essa planilha, ele está somando de forma rápida todo o conteúdo das abas e eu fiz isso de forma em massa, selecionando elas todas. Planilha de previsão. Essa planilha ela é usada quando você tem uma sequência de datas, de números, semanas, dias, meses, e você tem aqui, por exemplo, o valor total. Pode ser, por exemplo, as vendas de uma empresa por mês. Então, a previsão ela funciona assim. Você seleciona o intervalo do período, vem aqui em dados, previsão, planilha de previsão. E aí ele vai já te mostrar aqui o comportamento da sua curva e aqui ele vai dizer qual que é a previsão. Bom, baseado nessa oscilação que você apresentou nos meses anteriores, você pode ter uma oscilação que ele chama aqui de limite de confiança superior e inferior, e aqui a previsão de valor total. Você pode colocar aqui, né, quais mais períodos você quer. Bom, até o final do ano. Você pode vir aqui em opções e alterar a questão da confiança da sua previsão, vários dados. Pode dar um criar. E ele criou aqui uma aba, né, com os dados desta previsão. Soma C, soma CS.
O soma-C, ele é uma função do Excel utilizada para fazer somas com critérios. Por exemplo, se eu fazer a função soma aqui nessa coluna, ele vai me dar aqui o valor 64.000, mas é o valor de tudo, de todos os clientes, todos os produtos. Digamos que eu quero fazer uma seleção aqui, ó, conforme o tipo do produto ou conforme o cliente. Eu quero que ele me diga aqui qual que é a quantidade conforme esses critérios e qual que é o valor total conforme esses critérios. Para isso, a gente usa a fórmula soma CS. Por que soma CS? Porque eu vou ter dois critérios. O soma CS é quando a gente tem mais de um critério. Então, a primeira coisa que ele pergunta para nós é o intervalo soma. Como eu quero a quantidade, eu vou colocar aqui o intervalo da quantidade. Até o final, dou um ponto e vírgula. Qual que é o intervalo do critério? Bom, eu tenho o critério produto, ou seja, eu venho aqui no critério do produto, vou até o final da seleção, ponto e vírgula, e agora ele pergunta o critério. Bom, o critério vai estar sempre nessa célula, que é o critério do produto, ponto e vírgula. Critério número 2. O critério número 2 é o cliente. Então, venho aqui no intervalo do cliente, seleciono até o final, ponto e vírgula, e agora o critério cliente está aqui. Posso dar um Enter direto. Então, ele me disse que para o produto 2 do cliente da 9 foram vendidas 255. Se eu fizer uma mudança aqui, produto 1, ele já atualizou para 140. Ele somou conforme os meus critérios. Vamos fazer mais um exemplo aqui para o valor total, igual soma C, S, tab, que era o valor total, então o valor está aqui. Vou até o final, ponto e vírgula. Primeiro critério, produto. Seleciono todo o intervalo do critério, ponto e vírgula. E aqui está o critério em si, produto. O segundo critério agora é o em cliente, então a matriz de clientes, vou selecionar, ponto e vírgula. E aqui o critério cliente. Pronto. Então aqui rapidamente a gente consegue fazer uma seleção e ele já me dá o valor dessa seleção. Para isso serve o soma CS. Dica número 24. Se erro. Se erro serve para a gente verificar se algo está errado, toma uma atitude. Se não está errado, ok, vamos fazer o que foi pedido. Por exemplo, aqui a gente tem duas células, o valor A e o valor B. Eles devem ser números, né? Para acontecer uma multiplicação tem que ser número. 10 vezes 5. Vamos fazer aqui então um teste. Se essa multiplicação apresentar um erro, escreva aqui valor errado. Fecha. Então, o que ele está fazendo aqui é o seguinte. Se o resultado da minha função aqui, multiplicação, der erro, por exemplo, se eu colocar a letra A aqui, né? Deixa eu fazer aqui do ladinho. 10 vezes A. Isso me dá um erro de valor. Por quê? Porque A não é um número. Não pode ser multiplicado. Então, ele me deu um erro. E o que essa função aqui, se erro, está fazendo? Ele está dizendo, se ele detectar um erro, coloque essa mensagem, valor errado. Então, aqui ele detectou um erro e colocou. Se eu colocar agora um número, ele me deu o resultado, que é a multiplicação. Dica número 25 é a função arrumar. Aqui nessas células a gente vê que tem muito espaço nas funções. Às vezes a gente pega, copia textos de e-mails de outros lugares e eles podem vir com algum problema de formatação, ou você pega de algum PDF, ele vem com os espaços, com quebra de linha. A função arrumar, ela serve para isso, para eliminar excesso de espaços de um conteúdo, de uma célula. Então, igual arrumar essa célula. O que ele vai fazer? Ele vai tirar todos os espaços que estão aqui e vai fazer uma frase normal. Dica número 26. Seleção especial. Aqui a gente tem um exemplo com a matrícula de alunos e as
notas deles para várias disciplinas. Note que aqui alguns valores estão em branco, porque os alunos provavelmente faltaram, então estavam ausentes. Como é que a gente faz para escrever ausente aqui em todos, sem precisar ficar selecionando, né, com o risco de esquecer alguém? O Excel tem uma função que é selecionar especial. Vamos selecionar aqui o intervalo que a gente quer procurar, digita Ctrl G, vem para essa tabelinha, vou em especial. Então aqui eu posso selecionar várias coisas isoladamente, selecionar só constantes, só fórmulas. Eu quero aqui nesse exemplo selecionar só as células em branco. E ele foi e selecionou para mim. E o que no nosso caso aqui a gente quer escrever ausente, então vou escrever aqui uma, dar um Ctrl C, seleciono novamente, Ctrl G aqui, vou em especial, células em branco, e agora dou um Ctrl V. E cumpri minha tarefa, coloquei tudo aqui que estava ausente. Dica número 27. Aqui a gente tem uma tabelinha com vários nomes, mas nota que estão tudo em minúsculo. Talvez a gente importou isso de algum banco de dados que não tem case sensitive, né? Ou seja, pega tudo minúsculo. Então vamos colocar esse nome em formato próprio, né? Formato de nome próprio com letra maiúscula. A gente tem uma função no Excel que é pri maiúscula. O que isso aqui faz? Ele simplesmente coloca o que está de texto com maiúscula. Então aqui ele colocou o nome da pessoa certinho como deveria ser. Bem rápido. Dica número 28. O Excel a gente também pode cometer erros de ortografia, como está nesses exemplos aqui, né? Bem absurdo, né? Mas eu coloquei só para ficar didático. Como é que a gente faz para corrigir texto dentro do Excel? Bom, muito simples. Faça a seleção aqui do que você quer corrigir e aperte F7. Quando você aperta F7, ele carrega aqui o verificador de ortografia. E você pode colocar aqui, ó, cebola, trigo, carne, e você vai fazendo as alterações. Pronto, agora a sua tabela está alinhada com a lei da gramática portuguesa. Dica número 29. Transposição normal e transposição avançada. Transposição é quando você tem uma tabela que tem valores em uma linha, em uma coluna. Quando você transpõe, o que estava em coluna vai virar em linha. Por exemplo, selecionei, copiei, clico com o botão direito onde eu quero colar, vou aqui em colar especial, clico em transpor. Então tudo que era linha, era coluna, virou linha. Só que nota uma coisa, se eu fizer uma alteração aqui no número do A30, o meu valor transposto ele não atualiza. Às vezes é legal a gente poder transpor a coluna, transpor o dado e também ter essa atualização automática. Para isso, o Excel tem uma função bem bacana. Como é que ela funciona? Primeiro é o seguinte, o que você vai transpor, ele vai vir para cá. Então, primeiro você seleciona a primeira célula e depois seleciona todo o intervalo, digita aqui a função que é igual transpor. E qual que é a matriz que você vai transpor? É essa daqui. Fecha parênteses e aqui tem uma dica muito importante. Preste atenção. Não dê somente Enter porque vai dar um erro. Nesse caso, selecione Ctrl, Shift e Enter. Isso porque ele está entendendo que essa seleção é uma matriz e ele precisa consultar para atualizar. Então, tudo que você atualizar agora, 40, ele atualiza também aqui. 30 e assim você tem duas tabelas copiando o mesmo número. Dica número 30, segmentação de dados. Essa é muito legal. Aqui a gente tem uma tabela com vários dados, né? Tabela já conhecida de outros exemplos. E a segmentação de dados ela serve para facilitar e acelerar a seleção e visualização dos dados. Como que funciona? Dentro aqui da nossa tabela, vá em Dados, perdão, vá em Design. Estou confundindo.
Design e clique aqui, inserir segmentação de dados. Bom, o que que a gente pode fazer de filtros aqui nessa coluna, nessa tabela? Bom, eu quero filtrar o vendedor, o produto, eu tenho tipos de produtos diferentes. Bom, eu quero filtrar também o meu cliente, né? E tá bom, ok. Então ele criou aqui 3 janelinhas com os meus parâmetros, né? Que eu selecionei. Como que funciona? Se eu clicar em Ana, ele só vai me mostrar, ele vai filtrar automaticamente todos os dados do vendedor Ana. Se eu quiser selecionar a Ana e ver só o que ela vendeu do produto 1, ele vai filtrar novamente. Então, tudo que a Ana vendeu do produto 1 está aqui. E ainda posso filtrar agora por cliente. Quero só tudo que a Ana vendeu do produto 1 para o cliente Eller. E aqui está novamente. E se você clica aqui no cantinho, ele limpa o filtro e volta tudo novamente. Então fica um visual bacana e rápido para você fazer filtros na sua tabela. Dica número 31, gerenciador de cenários. O Excel tem uma função bem bacana, onde ele pode desenvolver para você cenários conforme algumas condições. Aqui a gente tem um exemplo de um financiamento de veículos. A gente tem aqui uma taxa de juros, uma quantidade de parcelas, o valor a ser financiado com a instituição financeira, e aqui uma fórmula já que calcula o valor da parcela conforme essas condições, e aqui também a parcela vezes o valor da parcela vezes a quantidade de parcelas, o valor total a ser pago. Bom, mas como é que funciona essa questão de cenários? É o seguinte, neste nosso exemplo, a gente tem 3 informações que variam, ou seja, a taxa de juros pode variar de um banco para o outro, a parcela você pode selecionar, às vezes você quer pagar em menos tempo ou quer pagar em mais tempo, né? Para ter uma parcela maior ou menor. E o valor, né? Depende do carro que você vai comprar, pode ter um valor menor ou maior. Então você seleciona as 3 células que podem ter variação, e essas aqui não variam porque são fórmulas, elas variam conforme essas 3. Você vai aqui em dados, teste de hipóteses, gerenciador de cenários. Aqui a gente precisa adicionar então o primeiro cenário. Vamos aqui chamar ele de melhor, melhor cenário, melhor cenário. Aqui uma descrição qualquer, um comentário. A minha seleção ele já colocou aqui e eu vou dar um OK. Então, o que é o melhor cenário? Bom, digamos que eu consegui negociar uma taxa de juros boa com o banco, então eu não vou pagar 14, vou pagar 11% de juros. Bom, eu ganhei uma promoção no meu trabalho, posso ter um financiamento menor, quero financiar em 48 vezes. E eu consegui uma negociação. Nesse cenário, eu vou negociar um desconto no carro e ele vai sair por 65 mil para mim no financiado. Ok, coloquei o meu cenário aqui. Vou adicionar mais um cenário que é o pior cenário. Descrição ruim, ok. O que é esse cenário ruim? Digamos que a taxa de juros ela é conforme a taxa Selic que o Banco Central estabelece. Digamos que quando eu for comprar o carro, tem uma mudança e o Banco Central coloque uma taxa de Selic maior e a taxa de juros no banco vá para 16%. Além disso, eu não consegui a minha promoção no trabalho e vou ter que aumentar o número de parcelas. Vou ter que pagar aqui em 72 vezes. E quando eu fui comprar o carro ainda, tive o azar que o preço do carro aumentou. A tabela FIPE variou e o carro agora é 74 mil. Muito bem. Coloquei mais um cenário. E vou adicionar um terceiro cenário agora, que é o cenário desejado. Não é nem o muito bom, nem o muito ruim. É aquele que eu quero. Então, o que eu quero? Bom, eu quero pagar pelo menos 12% de juros. Financiamento, eu quero que seja 60%, não quero muito mais que isso. E eu quero pagar os 70 mil, não quero também fugir disso. Ok. E aqui então agora estão os meus 3 cenários conforme essa condição. Eu posso vir aqui em resumir
e ele vai fazer uma tabelinha para mim, resumo do cenário. Ok. Então aqui o Excel criou automaticamente uma tabela para mim conforme os cenários que eu criei. O cenário primeiro é que ele deixa o valor atual, é o valor que está lá na célula da planilha. A segunda é o cenário bom, é o cenário que eu coloquei lá. Se eu conseguir essa taxa de juros nessas condições, eu vou pagar R$ 80.000 no carro. No pior cenário, se eu não conseguir as condições que eu preciso, eu vou pagar R$ 115.000 no carro. E no cenário desejado, que era outra situação, eu vou pagar R$ 93.000 no carro. Então perceba como é importante você saber mexer com as condições de um determinado cenário, onde você pode prever o que vai acontecer ou prever o custo que você vai ter de um determinado projeto, carro, casa, enfim. O Excel tem essa função e ela é muito útil quando a gente sabe utilizá-la. Agora, dica número 32. 31 já fomos, 32. 32 é gráfico de pessoas. O Excel tem um gráfico que não é muito utilizado, não é muito convencional, mas é muito útil. Aqui a gente tem um exemplo de um departamento de empresas, a quantidade de funcionários. Vamos aqui em inserir e aqui em suplementos, o Excel vem com esse item aqui, ó, People Graph. Quando você clica nele, ele vai carregar essa interface, onde vai criar um gráfico diferenciado para você. Aqui ele vem aqui com um templatezinho com valores aleatórios. Você clica aqui na tabelinha, selecionar seus dados. Você vem aqui e seleciona criar. Então aqui ele criou um gráfico de pessoas conforme o departamento. Mas aqui ao lado eu posso mudar um pouco o formato do meu gráfico. E conforme eu atualizo aqui, ele atualiza o meu gráfico. É um gráfico diferente, um pouco mais bonito, visualmente mais atraente, que você pode fazer quando você tem um número de pessoas no seu indicador. E para a última dica, é a dica de cores. O Excel não é só número, não é só matemática, não é só fórmula. Você precisa também desenvolver uma habilidade que é mostrar os dados de forma bonita, atraente, bem formatada. E aqui a gente tem um exemplo, um dashboard, vários gráficos, uma tabela. Se o seu gerente, se você mesmo não gostar desse tom, dessas cores, você pode vir aqui em layout. Você pode vir aqui no Excel e alterar o esquema de cor da sua planilha, do seu trabalho. E note que quando você faz isso, ele muda as cores de tudo para o padrão desse esquema de cor. Então você pode aqui mudar com um clique o visual do seu dashboard, da sua planilha, conforme você gosta. Digamos assim, se você está fazendo um indicador de meio ambiente, talvez seja legal colocar aqui em cores verdes. Se você está fazendo um gráfico sobre recursos hídricos, água, bote aqui a cor azul. Então, rapidamente você pode mudar aqui para o formato que você achar mais legal, mais interessante para a situação. E ficamos por aqui. Agradeço se você ficou até o final. Obrigado. Curta o nosso vídeo, curta e se inscreva no canal. A gente vai colocar conteúdos todos os dias, todas as semanas, direto sobre Excel de forma gratuita, e completos aqui. Você não precisa pagar cursos caros. Basta assistir essas aulas, fazer os exemplos, baixe o exemplo dessa aula, acompanhe, faça e refaça a aula e você vai ser o diferencial na sua empresa, com certeza. A gente fica por aqui, espero que tenha sido útil. Qualquer dúvida que não ficou clara, deixa nos comentários, que eu vou ter prazer de responder você. Um abraço, até mais.